Olá, meus caros. Vamos ver se a gente consegue fazer uma versão diferente do Gospel News. Eu digo isso porque ainda estou um pouco gripado, um gripe forte, parece que até me deu febre aqui no canto aqui. E pode ser que eu não consiga fazer uma live tão grande, porque às vezes me dá um ataquezinho aí de gripe ou de espirro, melhor dizendo, até mesmo de tosse. Mas vamos lá. Nós vamos falar nesse Gospel News especial dos mentirosos em nome de Deus. Você pode, entre aspas, pecar em muitos pecados, mas a mentira é, penso eu, o pior de todos os pecados. Porque na Bíblia, Jesus combateu a hipocrisia, que quer dizer, em outras palavras, mentira. Em Apocalipse, é falado que lá não entra nada que contamina e que quem ama e pratica a mentira ficará de fora. O outro grave problema da mentira é que quando você está iludindo pessoas. Em outras palavras, você está fazendo mal ao seu próximo, sendo capitalizando o seu próximo como a ti mesmo. Se você não quer ser enganado, não engane ninguém. Se você engana alguém, é porque você quer ser enganado. Ou se você engana alguém, é porque você não é cristão. E muitos têm enganado em nome de Deus, com profecias, com revelações, com essas mentiradas todas. Eu fico abismado com o nível da ignorância do povo, porque a ignorância é um fato preponderantemente, que leva a pessoa a estar vulnerável a ser enganada. Está vulnerável à enganação. Então, quer dizer, uma pessoa ignorante provavelmente vai ser enganada. Seja ignorante da palavra de Deus, seja ignorante de lei, seja ignorante do que for. Por isso que é bom se informar. Lamentavelmente, a gente vê, em breve vai sair um comentário no canal Pregador Bruno G, se eu tiver bem na voz, que nós vamos falar sobre a letra que mata e o espírito que vivifica. Muitos interpretam esse texto de uma maneira equivocada para justificar a não prática ou para justificar não estudar teologia, a palavra de Deus. Tem muitos que acham que a teologia não traz benefício. Ora, teologia, será que você não sabe que é o estudo de Deus ou da palavra do Senhor? A teologia é terrível. Por que a teologia é terrível? Porque vai tirar você da fantasia? Vai tirar o tapete da fantasia da sua vida? Eu não vou dar detalhes desse comentário, mas eu vou falar sobre algumas situações muito interessantes. Lembrando que essa passagem não tem nada a ver a letra ali com teologia, porque a letra ali é a letra da lei. É a lei lá de Moisés. Não tem nada a ver com a lei ou com a letra de teologia. Então, por falta de conhecimento, a palavra mesmo diz que o povo é instruído. Errais por não conheceis as sagazes escrituras e nem o poder de Deus. O povo erra, o povo é iludido por conta da ignorância. Ignorância do quê? Da palavra. Porque se tivesse calcado na palavra, não aceitariam as mentiras de tio Chico, que a gente vai falar aí, as mentiras de Jotinha, as mentiras do ex-bruxo Aldo Nascimento, as mentiras de tantos ex-bruxos aí, as mentiras dos atuais que estão no YouTube mentindo, os youtubers conspiracionistas, como o mentiroso que disse que Jesus ia voltar agora na Páscoa, Romilson Ferreira, já tinha dito em ano de 2020 que seria na Páscoa. O povo não estaria nessas seitas, nessas mentiradas todas. O povo não ia atrás lá, com todo respeito ao canal do Desperte e do Tiago, que só ensina coisas equivocadas para aterrorizar, apavorar as pessoas. Eu não digo lá mostrar historicamente sobre os fatos, tudo bem. Tem um canal que eu não gosto muito do conteúdo dele, mas eu admiro porque pelo menos ele é honesto. Pelo menos na época que eu vi era, não sei agora. Que é Encarando o Sobrenatural.
O irmão colocou lá na aba da comunidade, meu canal é de conspiração. Então, quer dizer, ele não engana ninguém. Ele diz, não, aqui o que tem aqui que eu estou trazendo é um conteúdo conspiratório. Não é verdadeiro. É um conteúdo com nuances conspiratórias. Agora, esses outros canais, eles não colocam isso. E vendem a ideia como se fosse verdade. A vinda de Jesus foi declarada lá na propaganda da Nivea, na propaganda da Volkswagen, na propaganda não sei do quê. Isso é uma lorota dos infernos. E o povo atrás, cada vez mais atrás dessas mentiras. E quem fala a verdade é tido como mentiroso e o mentiroso é tido como verdadeiro. Porque exatamente esse povo não examina as Sagradas Escrituras. Vamos lá. Tio Chico, um sujeito mentiroso à beça, era um Robocop, matou não sei quantas pessoas, comeu feto, matava bebês e comia bebês, destruía todo mundo, matou o próprio filho dele, ficou todo perfurado e não morreu de tiroteio. Tinha um monte de gente querendo perseguir ele. Era o bruxo da Xuxa, era o bruxo não sei de quem. Psicopata, mitomaníaco. Sabe o que ocorreu? Eu já falei sobre isso no canal, mas não custa relembrá-los, porque o povo tem memória curta. Ele foi chamado na polícia, porque ele estava confessando crimes. Imagina só, no Brasil, aborto é pecado. Imagina fazer um aborto e comer o feto. Isso é prática de magia negra e no Brasil é crime isso. Bem como matar pessoas, homicídio, é crime. Então ele teve que prestar esclarecimentos de todos os crimes que ele confessou em cima do púlpito, se é que ele fez mesmo, né? Sabe o que ele disse diante do delegado? Ah, é tudo mentira. Eu inventei para chamar a atenção do povo. Porque ele não fez nada daquilo, ele nunca foi bruxo de Xuxa, bruxo não sei de quem. Ele inventava, porque existia uma onda na época de pessoas atacando a Xuxa. Isso não quer dizer que ela não esteja ou não estivesse ligada com magia negra ou com ocultismo. Não estou dizendo que ela não pudesse estar, mas que ele não foi o bruxo dela, não foi. Inclusive, ela disse que ia processar. Então, o camarada confessa na delegacia, toda a face é descoberta. Só que antes de toda a face ser descoberta mesmo, todos os pastores convidavam ele para pregar nas suas igrejas. E muitos sabiam da verdade, que ele era um mitomaníaco mentiroso. Muitos da própria cidade já diziam que ele teve lá um AVC, um problema, que afetou a sua mente e ele começou a mentir um monte lá na cidade. Aí foi para a igreja e começou a mentir um monte em igreja. E todo mundo não questionava o que esse safado sem vergonha que já morreu e se não se arrependeu foi para o inferno, dizia. Eu me recordo, eu era adolescente nessa época, tinha uma prima, minha prima, coitada, tudo que ela via não era o YouTube na época, mas em vídeos, ou tudo que os outros passavam para ela, ela cria piamente. Somente o pessoal aí da Assembleia de Deus. Então, passaram para ela dessa do tio Chico, ela passou para a família inteira. E eu acreditei também, meu Deus, olha. E aquela coisa, aquela pressão, aquela mentirada sobre nós com o terrorismo, a mentira te dá pavor e é, na realidade, um terrorismo psíquico. Meu Deus, coisa terrível. É, a Xuxa, não vou ver mais Xuxa, quer saber a Xuxa. Ah, a Xuxa teve um encontro com o diabo e a filha que a Xuxa teve, a Xaxa, foi de uma relação entre o diabo e a Xuxa. Ele e tantos outros falavam sobre isso. Sendo que o pai da Xaxa é Luciano Zafi. Hoje a Xaxa é uma evangélica, casada até. A Xuxa até, acho, creio, já abandonou um pouco daquele ocultismo, graças talvez à filha. E a mentirada, eles se aproveitam da ocasião, como diz, da ocasião faz o ladrão. Eles se aproveitam de uma situação, de uma notícia. Ó, a Xuxa, ela frequenta terreiro. É que nem a Anitta. A Anitta confessou que frequenta terreiro, que a religião dela é de matriz africana. Há pouquinho surge um aí dizendo, não, eu fui o bruxo da Anitta. Porque a Anitta confessou que vai nesses terreiros, que serve a esses deuses. Tem uma matéria aí do rapaz do Metrópolis, o Léo Dias, que revela tudo.
Eu comentei no outro canal. Graças a Deus que veio essa internet para que as verdades viessem à tona e muitos picaretas fossem desmascarados. Pastor Moabel, que eu creio, foi um dos primeiros a falar contra esse filho do diabo, como ele bem dizia mesmo, que quem mente é filho do diabo, desse tio Chico. Como dizia o pastor Moabel nos vídeos. Ora, será que não tinha nenhum policial, nenhum delegado no culto que ao passo que ele dissesse que cometeu alguns crimes, ele tinha que ser exatamente preso? Chegou um dado momento que até teve. Então, meus caros, a realidade desse mundo de mentiras é grande. O tio Chico foi um dos maiores farsantes da face da terra. Tem gente que acreditava mais nele do que no próprio Senhor Jesus, do que propriamente na palavra do Senhor. E falar desse sujeito é a mesma coisa que falar do santo homem de Deus, dos ungidos de Deus. É a mesma coisa que falar de Jesus. Porque o povo cria um fanatismo, uma alienação, aliás, é alienado e cria o seu ídolo para adorar. E quem questiona aquela adoração é tido como endemoniado. Demoniado é esse que mente em nome de Deus. E quem segue esses mentirosos. Porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Nós temos que seguir Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, não o pai da mentira. E está cheio de evangélico bobo, católico bobo, religioso bobo, caindo nessa esparrela, nessa mentirada de acreditar mais em homens do que na palavra. O que a Bíblia diz aos Romanos? Muitos não sabem. Honram mais a criatura do que o Criador. Vocês estão honrando mais a criatura do que o Criador. Honram mais esse tio Chico mentiroso do que o próprio Senhor. Honram mais o mentiroso do tal missionário Jotinha do que o Senhor. Vamos falar do Jotinha agora. Outro farsante. Ah, mas ele é homem de Deus, cabelo branco. É o santo homem de Deus do cabelo branco. Já tem a santa do cabelo branco, agora o santo do cabelo branco. Outra coisa terrível que esse homem fez. Aliás, outra mentira. E esse homem que fez. E esse homem que mentiu. Dizendo que veio de família de Israel, dizendo que era virgem, dizendo que compôs 6, 7 hinos da harpa cristã, dizendo que tinha quase 100 anos. Tudo mentira. Graças a Deus que o pastor Moabel estava na internet. Porque o pastor Moabel chegou a conhecer esse Jotinha. O Jotinha é de São Gonçalo, do Rio de Janeiro. O Jotinha foi casado. Era divorciado. Bobear tinha até filhos. Jotinha tem um cadastro dele na Convenção Geral da Assembleia de Deus, que nasceu em 1930 e pouco, 40 e pouco. Não lá, em 1910, 1907, sei lá quanto tempo que ele dizia. Mentiroso sem vergonha. E se não se arrependeu, foi para o inferno. Porque iludiu um monte, saindo do anonimato para o estrelismo, ou o estrelato, depois que a Assembleia de Deus fez 100 anos. Depois que a Assembleia de Deus fez 100 anos, ele saiu para mentir. E o povo segue aquele senhor lá, e todo mundo vê aquele vídeo lá de ter um... Eu, se fosse dono daquele canal, eu sei que ele está ganhando de monetização, tudo bem, mas eu tirava até aquele vídeo, porque é até uma vergonha aquele vídeo. As pessoas acreditando piamente naquilo que não tem nada a ver com o evangelho, que é uma exaltação, enaltecimento ao homem. Ele não é judeu coisíssima nenhuma, os pais dele são do Brasil, casou, divorciou, morreu com 80 e poucos anos, morreu em 2018, me parece, de Chico, em 2015. E o povo acredita, não, aí velhinho do bem, mentir é fácil demais.
Enganar é fácil demais. Só que tem tudo lá registrado. Eu já fiz um vídeo mostrando. Porque quem pertence a uma igreja tem tudo registrado, não tem? Por exemplo, eu pertenci àquela igreja lá, eles têm todo o meu cadastro em São Paulo. Tem. Ainda está lá, deve estar lá nos arquivos. Eu fui obreiro, eu fui membro, que eu me batizei no dia tal, que eu recebi o batismo do Espírito Santo, porque no passado até isso era anotado. E eles têm. Ainda que eu rasguei a minha carteira de baixa, carteira de membro, assim também tinha o Jotinha. E lá na carteira de membro dele, onde ele é cadastrado como obreiro, lá na Assembleia de Deus, batia a data de que ele não nasceu em 1900 e pouco, 1910, antes de 1910, não. Ele nasceu tempos depois. E não existe o que ele conheceu de fato Gunavinda. No máximo, ele pode ter conhecido Daniel Berg, porque o Gunavinda morreu em 1933. Daniel Berg parece que morreu em 1962, 3. Vocês param para analisar umas coisas dessas. Não é mentirada dessa. E eu fico estarrecido, porque eu sou contra a mentira. E todo aquele que é favorável à verdade acaba sendo criticado, porque vai desmascarar essas mentiras. A maioria, mais de 90% do que é feito dentro de igreja, em revelações, em profecias, em testemunhos, em relatos, são mentiras. Sinto muito em lhes dizer, mas são mentiras. E eu sei, eu comprovo e já coloquei aqui no canal. Agora você segue a lorota de quem quiser. Aldo Nascimento, outro mentiroso, que morreu num bar, se prostituindo. Não vou dizer, o diabo pegou ele, não. Ele mentiu tanto que ele se desviou. Porque uma época, na igreja evangélica, era uma praxe mentir. E só tinha destaque o mentiroso. Hoje até está acontecendo, mas de outra forma, com outra mentira. E qual era a mentira? A mentira de ser ex-bruxo, ex-drogado, ex-isso, ex-aquilo. Chegou um homem na minha cidade, já contei isso várias vezes, dizendo que era o ex-maestro do Silvio Santos, dizendo que tocou na Som Livre. E o nome dele era Luiz Milani. Só que esse mentiroso da Silva, até hoje, em pleno século XXI, com internet aí avançadíssima, não tem nenhum conteúdo no YouTube ou em qualquer rede social que comprove que aquilo que ele falou era verdade. Porque se fosse verdade aquele testemunho dele, e se ele fosse realmente o ex-maestro do Silvio Santos, estaria no Google. E eu fui procurar. Sabe quando que eu encontrei? Logo após eu ter saído, sabe como eu encontrei? Eu encontrei assim, Luiz Milani, maestro do Silvio Santos, que já faleceu, que tinha 80 e poucos anos. Aquele rapaz não tinha 80 e poucos anos. Então, até aquele testemunho, com toda certeza, era mentiroso. Ou não era mentiroso o testemunho? Com toda certeza. E o povo acreditou. Eu acreditei. Porque veio 2 vezes na minha cidade. E lotou a igreja. Só para pedir dinheiro. E solava bem, tocava bem. Maestro ou tocador deveria ser, mas nós não sabemos se era do Silvio Santos. Isso aí foi mentira. A não ser que ele era um filho do Luiz Milani. Esse cara subiu do mapa. Diz que quase morreu. Ele mesclou o testemunho dele um pouco com aquilo que o Adão Campos falou e que outros falaram. Depois ficou dizendo que Deus ressuscitou ele, mandou ele para ir PDA, que era a única igreja santa e salva. Já está aí a mentira. Isso era tudo combinado para os fãs acreditar.
Diz lá que tu teve uma experiência de quase morte e que você, ao ser ressuscitado, Deus mandou você congregar na IPDA, para os fãs acreditar que a IPDA era santa, era a única, perfeita, imaculada que levasse ao céu. Mentiroso. Ganhou dinheiro e desapareceu os cafeteus, porque a Bíblia diz que o justo permanece na congregação. Agora, o injusto não permanece. O injusto não permanece na congregação dos justos. Os mentirosos não permanecem. Você compreende a situação da coisa? Muitos não compreendem a situação da coisa. Muito lamentável. Mais mentirosos aí surgirão. Esses são os mais famosos que foram desmascarados com o passar do tempo. Até o santo homem de Deus está sendo desmascarado depois de 7 anos da sua morte. Morreu aí de medo. Isso eu já sabia. Só os fanáticos que... morreu de trote. Cadê a revelação? Não era o revelador Kodak que revelava tudo? Por que Deus não revelou que era um trote e que não era para ele se preocupar? Então já começa por aí. Inclusive, eu sempre, quando falei dessa temática, eu cito que o meu primo falou isso para mim. Um dia, exatamente. Eu creio que muitas revoltas do meu primo, apesar dele ter outras problemáticas, mas muita revolta dele diz respeito à religião, porque ele já não acreditava há muito tempo em revelação. Porque deram uma revelação, inclusive, para a mãe dele, a Santa Lorena, né? E a mãe dele morreu de câncer na mama. A revelação é que ela ia ser curada. Ai, Jesus amado. Para que mentir? Por que não faz o básico? Oração, pregação. Tem que mentir, porque mentira chama o povo. É uma isca que chama o povo. Só que os fãs não querem, de maneira alguma, acreditar naquilo que é falado, que é a verdade. Eles querem acreditar na mentira. Na mentira eles acreditam piamente. Por exemplo, nós falamos do Adão Campos. O Adão Campos mentiu muito naquele testemunho também. Ou foi um sonho que ele teve e que estava eivado de vícios que diz respeito aos costumes. Agora, dizer que barbudos e cabeludos não foram, santos barbudos e cabeludos não entraram nos céus. Está lá no vídeo. Ainda vai vir gente fanática que dizer que é mentira. Está lá no vídeo. Está lá no vídeo, não. Está lá no LP dele. Está lá no CD gravado. Teve um irmão que me passou a informação que, na época, aquele LP era vendido por R$80. Talvez era até cruzeiros ou cruzados novos, não sei, era outra moeda antes do real, porque aquele LP é da década de 80. Na década de 80, qual era a moeda no Brasil? Deixa eu ver aqui. Moeda do Brasil na década de 80. O real é de 1994. Olha, é o cruzeiro. Então, devia ser 80 cruzeiro. Ou até mais. Né? O cruzeiro tinha aqueles números grandes lá. E depois, provavelmente, era R$80 mesmo na década de 80, 90, perdão, vai saber. Agora você vê, 80, digamos que fosse R$80. R$80. Ou, digamos que fosse 20, R$30. 20, R$30. Milhões e milhões compraram aquele LP. Depois começaram a distribuir. Será que ele não ganhou nada com aqueles LP? Se ele não ganhou, a gravadora da irmã do Santo Homem de Deus ganhou muito. Porque, para quem não sabe, quem entrevista Adão Campos é a irmã do Santo Homem de Deus. E tinha uma gravadora e o irmão tinha outra. Família empreendedora. Não é brinquedo, não. Ainda bem que chegamos num momento que não dá mais para aguentar mentiras. E que esses líderes religiosos já estão reconhecendo isso. Que não adianta eles continuar com as lorotas do passado, que não funca mais. Agora tem que ser um outro tipo. Outro vamos dizer assim,
Mas essas coisas estão vindo aí para mudar, é para pior, porque não tem mais santificação, não tem mais. E você acha que tinha naquela época? Você acha que não foi enganado, não? Eu tenho plena certeza que eu fui enganado. Eu sei da minha santificação de época de igreja. E ainda tinha falhas, claro. Tinha alguns pensamentos, às vezes, somente que era solteiro e mulher, tinha algumas irritações, tinha, mas com relação muito por aí, era quase um santo mesmo. Só que, vamos lá, aquilo que você aparentemente achava que era santidade, não era. Quantos pecados não foram camuflados e escondidos, que só agora estão vindo à tona? Pare para analisar. Se aquela. E tudo indica que seja. Até a própria filha falou agora. Conheci pessoas, homens de Deus. Ali é colocou no plural, não falou de um. Ela tem que falar de vários, porque só na família dela tem pai, tem irmãos e por aí vai, né? Pode ser até ela mesma também. Então, mas ela tinha que ser mulher, enfim. Então, veja bem, confirmando tudo, em 1990 ou em 1989, nasceu, ou 90, acho que de 89 a 92, nasceu a filha do santo homem de Deus fora do casamento. E você achava que tinha santidade, e eu achava que tinha santidade. Mas desde 90, a década de 90, no final da década de 80, já tinha um adultério. Ai, meu Deus. Então, meus caros, é uma loucura. Essa minha senhora do Instagram disse que não pode ser julgada por causa do processo da igreja. Porque... Na realidade, eles falam uma coisa, falam outra. E veja bem, muitos não sabem disso, muitos são fanáticos. Eles acompanham meu canal. O que eu falo, muitos deles copiam. E eles estão revelando os podres, e vão revelar em breve. Que eu espero que assim seja, que Deus faça eles ter que revelar isso aí. Então, eles estão revelando, quer dizer, eles falam coisas no passado, depois eles dizem disso. Por quê? E fica naquela bipolaridade. Eu devo me agradar os jovens ou idosos. Ele falar de uma maneira assim, eles querem agradar os dois. Às vezes não dá. Enfim, deixa para lá. Vamos voltar aqui no nosso comentário. O meu comentário não é sobre aquela igreja lá, é sobre esses falsários aí. Então, meus caros, você deve lembrar dos ex que vieram na sua igreja. Certa feita veio um ex, e foi na Santa. Estava a minha avó no culto, estava a minha mãe, estava a minha tia. Uma tia que é a que não é oficialmente evangélica, é a mais nova da família e sempre visitou a igreja. Isso foi na cidade de Itapema, Santa Catarina. Chegou lá, não sei qual era o ex, se era ex-metralhadora, se era ex-presidiário, drogado, bruxo, acho que era um ex-bruxo. Chegou lá, o camarada disse, você tem que dar mais, porque quanto mais você dá, mais bênção você tem. E a minha tia sempre foi uma pessoa muito de fé, principalmente para a prosperidade. Aí, então, vou dar mais. Aí, mãe, arranja aqui. Aí, todo mundo pedindo dinheiro emprestado, todo mundo para dar mais, dá para dar mais. Aquele pilantra mentiroso, filho do demônio, servidor do Deus Mamon, naquele culto, pegou um monte de dinheiro daquele povo incauto, jogando essa semente infernal, maligna, e que todo aquele dinheiro que ele recebeu seja maldito, e que ele receba a justiça de Deus, fez com que muitos dessem até o que não tinham ali, se endividassem para aquele vagabundo, que é um verdadeiro vagabundo, e que induzindo o povo a dar dinheiro e ganhar vida assim sem trabalhar. Ora, então o que aconteceu? Porque quando uma pessoa precisa, ela não precisa enganar. Só diz assim, irmãos, eu preguei a palavra aqui,
eu tenho a despesa com o meu carro, eu tenho a despesa com a viagem, com hospedagem. Meu irmão, se puder dar uma oferta que não vai fazer falta para me ajudar, seja sincero, pregador pilantra safado. Mas não, a gente tem que dizer que é Deus que está revelando, a gente tem que dizer que é profecia, porque assim dá mais dinheiro, assim enche o cofre, assim dá para ratear a bênção, ele fala que é bênção, vou te abençoar lá. Então, esse ex-mentiroso contou a história dele, comoveu todo mundo, e depois, no final, pediu um monte, e ainda pediu em dobro, porque Deus ia dar em dobro para as pessoas. E não deu nada, não ganharam nada, só perderam tempo e dinheiro ali com aquela conversa fiada para poder dormir. E cadê esse sujeito? Não se sabe. Esse Zé Mentira. Olha, eu não duvido que era até aquele Ramar, tem um sobrenome Ramar que tá aí no YouTube. Eu acho que era até aquele Manapança ali. Brincadeira, sabe? Até a hora que dá uma revolta assim, não é revolta, é indignação bíblica, porque a Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pecai-vos. Jesus se irou também com os cambistas na porta do templo. E eu posso me irar assim contra esses safados que mentem em nome de Deus. Como eu disse no início da live, a gente pode ter pecados que for, mas pode não, tem que se arrepender. Mas os piores são a mentira, as hipocrisias. Mentir em nome de Deus. Só por conta de dinheiro. Eles não querem fazer nada na sinceridade. Ah, irmão, estou precisando aqui de uma comida, de uma coisa, me ajuda aqui. Não, tem que ir lá roubar. Que nem tinha uma financeira certa feita, estava precisando, o filho dela estava na Espanha precisando. O que ela fazia? Ela se auto-nomeou ou se prontificou a quê? A ser financeira. Chegava lá na hora da contagem, era 50 daqui, 100 de lá. Imagina, às vezes na semana tinha 3 vezes contagem. Então, no mínimo, 150 ela tirava por semana. Chega no final do mês, dá R$600, né? É. Por que ela não foi honesta? Irmão, estou precisando de ajuda, alguém me ajuda? Ou, igreja, faça um empréstimo para mim que depois eu pago. Porque é dever da igreja ajudar as pessoas. Mas que a pessoa seja honesta. Pedir não é o erro. O erro é enganar. O erro é mentir. Olha, dê aqui, que Deus vai te abençoar e inventar bênção que Deus não está dando ali, coisa isso nenhuma, e Deus não está revelando nada. Pedir em nome de Deus com mentira. Isso que é o problema. Agora, com sinceridade, com verdade, não tem problema. Então, meus caros, é muita se vergonhice de muito lado. Eu fico particularmente decepcionado com esse mundo evangélico. Graças ao YouTube, muitas coisas foram descobertas. E graças ao YouTube eu também não me desviei de Jesus. Por quê? Comecei a encontrar pessoas que falavam a verdade. Um deles era o pastor Moabel. Aquilo que eu gostava de falar. E outro. Pessoas também apareceram. E eu também comecei a me manifestar aqui. Numa igreja que meu irmão visitou, o pastor, além de pedir 4 vezes durante o culto, teve a cara de pau de pedir dinheiro para almoçar, pois dizia que o salário da igreja era pouco. É pouco, né? Pouco ainda, quero mais. É uma loucura. Você vai para a igreja só para pedir dinheiro. Teve uma irmã que comentou no outro canal, eu estou congregando numa igreja no qual lá eles me dão almoço e não cobro nada. Sabe, eu sei que existe isso. Eu sei que existe isso. São igrejas pequenas, geralmente, que fazem a filantropia. Porque igrejas dessas famosas aí, dificilmente, meus caras. Eu só penso em dinheiro. Algumas estão mudando de ideia agora, mas eu não sei não se vão mudar de ideia. Dessas famosas. Agora essas mais
novas ou pequenas, ou que prezam em ganhar almas e fazer filantropia, essas são verdadeiras. Mas são minoria, 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 minoria. Essas sim são as igrejas primitivas, as igrejas de Deus. Ou aqueles que são igrejas de Deus, mas não têm CNPJ, não têm uma instituição regularizada, e se prega o evangelho e vive o evangelho, e quando tem condições ajuda, esses são de Deus. Agora, você para analisar, a maioria de todos esses testemunhos, eu tenho essa convicção, são mentirosos. Muitos acreditam os testemunhos. Arrebatamento no céu, no inferno. Os testemunhos todos aí, e muitos famosos, que na maioria das vezes são mentirosos. Nós tivemos, só um momento aqui que eu vou ter que tossir. Então, para finalizar, eu fiz um vídeo faz algum tempo que uma mulher me pediu para fazer. Eu não me recordo mais o nome dela. É uma dessas inglesas aí norte-americanas, porque a maioria dessas pataquatas vem norte-americana, vem dos Estados Unidos, são norte-americanos. E aquelas pessoas lá da turminha evangélica de lá, eles ganham muito dinheiro com essas coisas de testemunho. Esse negócio, esse trem aí de testemunho, vem de lá, tá? Agora veja bem, eu vou ver se eu encontro aqui. Vou ver se eu encontro aqui o nome da pessoa. Teve essa, e teve também um agora aí que estão falando, eu vi lá no Caio Fábio, da última trombeta, um LP lá do testemunho norte-americano do sujeito, que foi lá na década de 60. Eu não cheguei a ver ainda por completo, mas eu vou dar uma olhada, porque eu não sei se aquilo também é verdade. Eu tenho lá minhas dúvidas, tenho mesmo. Hoje em dia não dá para você confiar em mais nada. Aliás, essas coisas do passado, muitas delas, como eu disse, é mentira. Muitas mesmo. E o povo acreditando. Ó, a Rebecca Brown, o nome dela é Rebecca Brown. Rebecca Brown deu testemunho dela, que via demônios em tudo quanto é parte. Tudo era demônio, demônio dentro de parede, demônio dentro de não sei o quê, tudo era demônio. Muitas daquelas coisas que ela fala não é verdade. São conjecturas da cabeça dela. Tá, eu respeito você que acredita no que ela dizia nos livros, mas muito é história da carochinha, meus caros. O coito ela acreditava nisso, entre o diabo e a mulher. Isso é fantasia. Porque se existisse esse coito entre o diabo e a mulher, ou os demônios e as mulheres, existiria vários filhos do diabo por aí. Por exemplo, na Inglaterra, no Reino Unido, uma mulher colocou o nome do filho de Lúcifer, que vão dizer que aquele é o anticristo ou que aquele é o filho do diabo. Ela que colocou o nome, que na realidade a tradução não tem nada a ver com o diabo, porque Lúcifer quer dizer portador da luz. E muitos não sabem disso. As pessoas não sabem de muitas coisas. Por isso que cai na esparrela, nessas enganações. Outra coisa a ser dita. Como eu citei o caso da Xuxa, né, que dizia que a Xuxa teve uma filha com o diabo. Isso é normal. Mas os anjos caídos, os Benai Elohim coabitaram com as moças bonitas e não sei o quê, e nasceram os Néfilins, aquela coisa toda. Aquilo também é uma teoria, não quer dizer que é a verdade. Pode ser que sim, pode ser que não, mas se foi naquela época, não foi agora. Eu creio que Deus deve ter colocado uma barreira depois do dilúvio para que não houvesse mais essa hibridez, se é que ocorreu,
entre seres angelicais e celestiais coabitarem com seres humanos? Será que o Satanás tem órgão genital? Tem espermatozoide? Um anjo tem? Ah, mas Jesus nasceu sem espermatozoide. Sim, nasceu da obra do Espírito de Deus. Apesar dos judeus dizerem que é outra, que Jesus era filho. Não estou duvidando, não estou dizendo que os judeus estavam certos, mas eles dizem que Jesus era filho de um romano. Eu creio sim na obra do Espírito Santo, não estou duvidando, não. Agora, Jesus é Jesus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Deus é Deus. Deus, se quiser, ele faz nascer, como o próprio Jesus disse, dessas pedras eu posso fazer vários Abraões. Sim, vários filhos de Abraão. Das pedras. Tem um sentido metafórico ali, mas também tem um sentido literal, creio eu. Ele pode, das pedras do pó, fazer o que ele quiser, novos Adãos, novos Adões e novas Evas. Ó, Deus é Deus, né? Agora, o diabo poder fazer isso, poder fazer filhos, sendo que quem é o Criador é Deus, o diabo é obra da criação de Deus. Vocês param para analisar uma coisa dessa? E por isso que esse livro da Rebecca Brown aí é meio controverso. Se o diabo pode fazer pessoa, então o diabo vai fazer um monte de pessoa. Deus nem enviaria nós para cá. Por quê? O diabo fazeria os seus diabinhos e Deus faria os seus filhinhos e pronto. Nós não precisávamos vir para a Terra para ser provados. Não. É umas lorotas assim que... O tal Akio Espelhar montou uma seita pesadíssima. Fui ver uma live e era nítido constrangimento das pessoas ao redor dele. Será que esse povo está manipulado? Olha, uma movimentação de... o povo está manipulado. Aquela configuração do Akio, de filosofia X, é uma seita. Eu sofri muito com aquela gente na época que eu resolvi comentar aqui no canal. E olha que eu elogiei a maior parte do trabalho dele, porque tem coisa que ele fala que é correta. Por exemplo, ele é contra os pastores corruptos, ele é contra as igrejas não pagarem impostos, principalmente aquelas que não fazem nada para o necessitado. Então, tem coisas boas. Só que eu fui falar que ele estava vendendo aquela Bíblia, já era, né? Porque no meu modo de ver, poderia distribuir de modo gratuito. Eu sei que tem custo, mas poderia. Por PDF. Depois vieram as informações para mim que ele ganha dinheiro com aquela editora e fica dizendo que tem trabalho, que não vive da obra. Como é que não vive? Tem uma editora, tem coisas ou no nome dele, ou da esposa dele, ou da família dele, CNPJ. Tem. E outra, qualquer um que fala dele recebe represálias. Isso é inegável. E pode elogiar como eu fiz. Elogiei quase 90%. Só falei aquela coisinha, ele só pegou aquela coisinha, fez um vídeo contra mim, colocou a minha imagem lá no canal dele, como se eu fosse o grande herege lá para eles, e me tacaram o pau lá. Não importa, herege, não sei o quê. Eu já sofri muito nesse YouTube, sabe? Vou falar algumas coisas verdadeiras. Só que eu não sou hipócrita, eu não ando ganhando dinheiro com Bíblia aqui no YouTube, com palavra de Deus. A única coisa que eu vendi aqui no YouTube foi um livro de poesias que eu participei. Poesias minhas, que não tem nada a ver com Bíblia. Que, na realidade, só 2 pessoas compraram na época, em PDF. Eu tenho um livro em mãos com os exemplares. Isso já é coisa antiga até. Então, veja bem, essa gente é tenebrosa. Todo mundo que abre um canal no YouTube, o foco deles não é necessariamente ensinar alguma coisa, se lucrar de alguma forma. O Akio era um seguidor do pastor Moabel, fizeram muitas lives, tem lives antigas aí, e depois ele acabou se desertando.
e criando o próprio movimento dele, que é uma miscelânea, uma mistureba de tudo quanto é tipo de religião. É judaísmo, é espiritismo, é um sincretismo na realidade. E ainda ele veio com a mentira dizendo que não era ex-IPDA. Aí tem comprovação ele mesmo falando que é ex-IPDA por aí. Até nisso, camaradamente. Por que ele não quer dizer que é ex-IPDA? Porque ele sabe que vem represário dos ex-IPDAnos para ele, aquela coisa toda e tal. Né? E é um camarada que tem potencial para fazer uma coisa muito interessante, fazer coisas interessantes, mas, por outro lado, está cooptando pessoas para uma coisa que não seja tão verdade. Que está, então, aliciando, atraindo pessoas. Um movimento que não tem muita coisa de Bíblia, ou não é Bíblia, é de palavra, é da verdade genuína de Jesus. Inclusive, ele ataca lá nas lives dele, dizendo que os bíblias ficam revoltados com ele. O Biades pensa que eu sou até bíblia. Inclusive, enviaram na época me chamando de pastor. Você é um pastor do sistema. Eu já estou desligado de igreja evangélica desde 2009. Ou seja, são mais de 10 anos. Quando eu entrei no YouTube, não estava em nenhuma igreja evangélica. Entrei em 2017. Nunca me auto-intitulei pastor aqui no YouTube. Eu vejo a ignorância dessa gente. Porque eles logo associam uma coisa com a outra. Se falou do Acre, só pode ser um bíblia, ou só pode ser um pastor de igreja do sistema. Na cabeça deles não existe outra coisa. É uma alienação, um fanatismo que o outro fez na cabeça deles. E eu não sou desses, eu não faço. Eu não alieno ninguém, não fanatizo ninguém. Ainda que eu perca com isso, porque o fanático lhe ajuda. Sim, o fanático lhe ajuda, financeiramente, inclusive. Mas eu não vou ser um desses que fanatiza as pessoas para ganhar dinheiro, não. Porque, veja bem, eu não falo aquilo que o povo quer ouvir, eu falo aquilo que o povo não quer ouvir. Eu não agrado gregos e troianos como eles fazem. Ok, meus caros, era isso que eu tinha para falar aí sobre essa questão Gospel News especial, dessas divindades do mundo evangélico gospel. Qual divindade? Essas divindades aí que o povo cultua até hoje, mas incauto cultua, porque né, Deus mostrou. Aí nós temos a representante desses do passado, de Adão Campos, de esses ex-bruxos, essa gente toda aqui é a Nadir. Nadir está aí no YouTube representando essa gente do passado. Só falta agora fazer um LP dela, o disco dela. Hoje é o dia do disco. Dia 20 de abril de 2022 é dia do disco. Então vamos fazer um disco, um LP da grande Nadir, a arrebatadora Kodak, a mulher que fala que o homão de Deus, aleluia, era tudo. E que não acreditou na prisão dele. E que o Deus que revela para ela profundamente, ou em sonho revela tudo, que teria revelado, inclusive, que o aleluia era um homem de Deus, não revelou a pedofilia dele. Você vai acreditar numa lorota dessa? Revelado Michael Jackson, que é um famoso, revela, mas do aleluia não revela. Vocês compreendem? Meu pai, é muita farsa, sabe? Muita farsa. Por que isso acontece? Por que isso acontece? O fato da falta de conhecimento da Bíblia, tanto dos pregadores, que não querem pregar só palavra, ou ficar na palavra na oração, e tanto das pessoas que não querem saber de oração, não querem saber de estudo bíblico, não. Quer saber, Deus, algo aí para me dizer da minha vida? Fala aí. Mente aí para mim. Para encerrar, vou citar uma situação, só que eu não vou dizer quem que seja essa pessoa, mas era muito ligada a mim. Já contei até um pouco dessa história aqui no canal.
Quando eu comecei a revelar dentro da igreja, eu não quero entrar aqui no mérito de como foi, porque eu já falei disso tudo aí, mas quando eu comecei, muitas pessoas já começaram a achar que eu era tipo daqueles revelador que vai lá na minha casa e revela para mim. Vem lá em casa, ou revela aí no MSN, que tinha um MSN na época. Revela aí na rede social. Tipo desses. E chegou uma pessoa muito próxima a mim e disse assim, Bruno, eu soube que agora tu é revelador, que Deus te revela, a tua mãe falou, não sei o quê. O que tu tens para mim dizer? Aí eu fiquei assim. Foi aí que eu comecei também a pensar nessa questão da revelação. Como eu não sou enganador, como eu não sei mentir, como eu temo a Deus, eu disse, sinto muito, querido, eu não tenho nada aqui para te dizer. E revelação não é assim, às vezes Deus revela, às vezes Deus não revela. E não é essa montoeira de revelação aí que se dá. Para que eu fui dizer isso? Passei como o errado, o falso revelador, não sei o que, não sei o que. Na realidade, esse dom não existe. Mas ele existe porque dá dinheiro. O que ocorre? Essa mesma pessoa, eu não menti para ela na época. E na época ela era até ou noiva ou tinha recentemente casado, não me recordo. Ou estava namorando. Aí acontece mais tarde, ela casa, está grávida e vai no médico e o médico diz para ela que a criança possa nascer com alguma deficiência, que via que o bracinho da criança não estava se formando. Vai para a igreja e tem lá uma mentirosa em nome de Deus, dando revelação, dizendo que Deus ia reverter aquilo, que o braço ia crescer e que Deus ia coisar e tal. Era aquilo que ela queria ouvir. E a outra pessoa falou em nome de Deus, dando revelação. Ela foi lá, se emocionou, oh, glória, que maravilha. Eu soube porque a minha mãe contou, não estava nesse culto. Sabe o que acontece, meus caros? Nasce a criança sem o braço. Cumpriu a revelação da mentira da mulher do cabelo branco, que atualmente essa mulher está com cabelo branco? Não cumpriu. E o curioso é que essa mesma pessoa, que eu não menti para ela, não enganei ela, ficou com raiva de mim. E a outra que mentiu, enganou ela na revelação, ela ainda fala com essa pessoa, está junto com essa pessoa. Eu simplesmente ia dizer, não, irmã, a irmã me enganou, a irmã disse uma revelação não se cumpriu. A não ser que essa irmã pediu perdão para ela, que foi uma, literalmente, revelação da carne. Ora, que Deus mentiroso de confusão é esse? Se diz que ia dar um jeito ali, naquela gestação, naquela gravidez, que a criança não ia nascer com aquela deformidade, e nasce. Está vendo a farsa da revelação? E depois o errado sou eu. Por que eu sou errado? Porque eu não quero mentir. Porque eu não minto em nome de Deus. Porque eu não sei mentir. E não quero mentir para ganhar dinheiro. Esse é um caso bastante impressionante. Depois deu um bafafá na época, o cara falando, eu disse, pois é, essa mesma, aí eu até contei para a mãe, essa mesma pessoa que ficou até chateada porque não, ela achou assim que eu não queria falar nada para ela. Se fosse com outra pessoa, eu iria falar. Entendeu errado. Nem para ela, nem para outra pessoa. Não veio nada. E depois que eu fui entender, na época eu era neófito nessa situação aí de revelação. Era iniciando, eu fui entender que isso aí nem existe, essas revelações aí, esses dons. E revelação em sonho existe. E é tiro e queda. Toda a revelação que eu tive em sonho se cumpriu. Agora, essas daí. Ok, meus caros, é isso. Vamos parar com mentira, porque mentira cansa. Vamos ficar com a verdade, que é Jesus Cristo. Um abraço e até a próxima.